O Wellington consegue entender o professor de inglês dele falando, mas ele não consegue entender nativo. Então, na aula de inglês lá do Wellington, quando o professor dele tá falando, ele entende tudo, ele se sente seguro, só que a hora que ele vai escutar uma série, assistir um desenho, ele não entende. Por que isso acontece? O professor do Wellington, ele tem a clara intenção de ser didático. Então ele fala mais lentamente, ele procura ter clareza, porque ele está falando com a função de ensinar inglês, tá? Então o Wellington não tá maluco. Realmente é mais fácil entender o seu professor se você faz uma aula. Na série, no filme, não tem objetivo, não existe objetivo de ensinar alguém. É simplesmente um entretenimento ali feito para as pessoas nativas, igual uma novela aqui do Brasil. Então quando o Wellington liga a série lá, não tem um cara lá do Friends, do The Office falando: pera lá, o Wellington tá assistindo, então eu vou falar com mais clareza aqui. Não, né? Muitas vezes até nativo tem dificuldade de entender, de ouvir alguma coisa sem legenda, tá? Às vezes até em português, às vezes os atores falam baixo, não sei se já passou por isso, mas eu já passei. Tá, mas qual que é a solução então? A solução é muito simples. O Wellington precisa cada vez mais consumir inglês, cada vez mais se submergir no mundo do inglês. Então, assistir série, assistir desenho, ouvir jornal, ouvir rádio. E mesmo que você não entenda, como você tá fazendo, como eu sempre ensino aqui, o input, você tá lendo, você tem que ler bastante, você tá adquirindo vocabulário, você não vai entender tudo, mas você vai entender. No caso do Wellington, ele já entende o professor dele, então um pouco de vocabulário ele tem. Aí, naquela massa amorfa, naquela confusão que antes ele não entendia, aos poucos ele vai começar a entender mais. Só que é aquilo, a sua expectativa já tem que ser menor. Você não vai entender igual você entende do seu professor. Qual que é a sua série preferida? Ela é em inglês? Escreve aqui.